Então, Maurício, novamente quero agradecer a tua disponibilidade aqui hoje. Então, é importante que todos estejam com os computadores para poder acompanhar essas práticas que o Maurício vai ensinar. Algumas questões eu acho que já são conhecidas de vocês, outras talvez não tanto, mas acho que é uma grande oportunidade de avançar naquilo que a gente vem desenvolvendo. E eu pediria a gentileza de vocês, né, para acompanhar o Maurício e valorizar a presença dele, se a gente puder manter as câmeras abertas, que fica bem mais agradável, todos acabam se vendo, e enfim. Tá, Maurício, fique à vontade, a fala é contigo agora. Obrigada. Tá bom, professor Elaine, eu que agradeço essa oportunidade de falar, né, de um assunto assim que particularmente eu gosto, né? São algumas ferramentas que eu uso no dia a dia, que eu sempre procuro me atualizar, ver as possibilidades, né? No geral, eu conto para os colegas aqui que eu sou meio preguiçoso, né? Por isso que eu vou atrás de tecnologia para fazer o nosso trabalho render, né? E assim, eu acho que compartilhar isso é legal, porque a gente, de modo geral, a gente ganha um tempo, né? Como a professora Rani falou, às vezes a gente perde um tempo fazendo algumas atividades aí que poderiam ser mais executadas de forma mais rápida, né? Eu preparei uma apresentação aqui de slides, né? Ela não é muito longa, mas a ideia, assim, é apresentar essas ferramentas e mostrar um pouco na prática, né? Que eu acho que é isso que é o ideal, assim, para vocês entenderem e também poder utilizar da melhor forma possível, né? Então, assim, eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês, né? E aí vão, aí vocês vão questionando, perguntando, que aí eu vou, na medida do possível, eu vou respondendo todos. Vocês estão vendo a apresentação, né? Sim, tá ok. Certo. Então, pessoal, hoje eu vou trabalhar um pouco de ferramentas de inteligência artificial, né? Eu ia colocar na pesquisa, mas assim, eu acho que não precisa ser especificamente na pesquisa, né? A gente trabalha também, tem pessoas que trabalham no mercado de trabalho e então a gente pode aplicar essas tecnologias, essas ferramentas em todas as nossas atividades, seja na pesquisa ou seja no nosso trabalho também. Então, pessoal, só para contextualizar um pouco, né, a gente fala só de inteligência artificial, de IA, inteligência artificial, mas na verdade a inteligência artificial essa é uma abreviatura bem simples, que é LLM, né, que são Large Language Model, né, e é uma classe de modelos de linguagem baseadas em redes neurais profundas que são treinadas em grande volume de texto para realizar uma ampla variedade de tarefas relacionadas à linguagem natural. Então, pessoal, na verdade, uma inteligência artificial é um algoritmo que ele é treinado, certo, em redes neurais profundas, e ele vem aprendendo a partir do que a gente conversa a partir do que o usuário coloca para ele aprender. Né? Hoje existem várias áreas da tecnologia que utilizam, né, desde a medicina, a indústria, enfim, está muito utilizado. Né? Então, assim, só para contextualizar um pouco da história da inteligência artificial, né, que eu acho que é interessante a gente saber quando surgiu e por que ela surgiu, né? Então, no geral, a inteligência artificial ela surgiu nos anos 40, né, decorrente da guerra onde eles tentavam usar, eles construíram uma inteligência artificial assim para prever traje, é, trajetos de bala, sabe? Munição. Então, a ideia era esse fim, né? Calcular trajetória de munições no geral. E isso começou em 1940, e aí a gente foi pós-guerra, e a tecnologia foi evoluindo. Então, assim, nos anos de 1950, a gente já cria o aprendizado de máquina, que é essa questão que eu falei, que ele já começa a aprender a partir de novas informações. Né? E aí, nos anos seguintes, 60, 70 e 80, a gente apresenta dentro da inteligência artificial, né, os sistemas especialistas. Né? Esses sistemas especialistas, eles agiam, né, na questão mais empresarial.
né, na questão de tomada de decisão de empresas de fazer ou não uma atividade. Então, eram algoritmos que eles tomavam decisões para as empresas, né? E era um ramo, assim, dentro da inteligência artificial, mas separado dessa questão de aprendizagem de máquina, redes neurais e redes profundas, né? E aí, quando a gente vem aprofundando dentro do aprendizagem de máquina, a gente, mais a fundo, a gente tem as redes neurais, que aí já é depois dos anos de 1990, né, que começa as redes neurais, e ainda era uma tecnologia que era estudada, vamos falar que pouco, por questões tecnológicas, né, então naquele tempo não tinha tecnologia suficiente para poder transformar as redes neurais em uma tecnologia comum, vamos dizer assim, né? Na verdade, em 1990 começa a internet, né? E aí depois, quando a gente tem um avanço mais na questão da internet, na questão tecnológica, já praticamente nos anos 2000, né, que é 25 anos atrás praticamente, a tecnologia chega nas redes profundas, né? Que aí a gente consegue, que aí a tecnologia, na verdade, ela conseguiu agrupar tudo, na aprendizagem de máquina, redes neurais e as redes profundas, né? E, e aí é por isso que hoje a gente tem várias linguagens de modelo, né, para poder aplicar no nosso cotidiano. Entre as principais inteligências artificiais hoje, assim, que são grandes linguagens de LLM, a gente pode citar essas quatro aqui, né? O GPT, todo mundo já conhece, o Copilot é da Microsoft, né? Então é uma inteligência artificial também que já todos os computadores têm, né? O Cloud AI é uma inteligência artificial que chegou, acho que há um mês aqui no Brasil, mas é uma inteligência artificial muito boa, né? Na questão de pesquisa, de análise de dados, né? Eu fiz alguns testes recentemente, assim, ela ainda está bem instável aqui no Brasil, mas nos países da Europa, nos Estados Unidos, muita gente usa porque ela é uma ferramenta bem interessante para fazer análise de dados, né? O Gemini é uma inteligência artificial da Google, né? Também ela, tanto como a Gemini como o Copilot, elas são bem semelhantes, né? Assim, do que eu testei, né, o GPT ainda é bem mais eficiente, né? O Copilot, o Gemini ainda fica meio um pouco atrás, mas assim, como são códigos abertos, assim, e a informação que circula neles é muito grande, então eles têm muita capacidade de aprendizado, né? E como eu falei, é um aprendizado, né? O GPT, ele é hoje mais avançado porque ele foi lançado primeiro, então, assim, ele já aprendeu muito mais coisas que o Copilot e o Pop Gemini, então, assim, é claro que conforme as pessoas, a população mundial vai utilizando, eles vão se tornando melhores, né? E aí a gente tem a Llama 3.1, que é uma inteligência artificial da Meta, né, do Facebook, né? Aqui no Brasil ainda ele não está lançado, né, até o momento, mas nos outros países ele já vem fazendo teste também. Dizem ser um forte concorrente do GPT, né? Então a gente vai ter que aguardar algum tempo para poder testar essa ferramenta. E aí, pessoal, aqui eu vou comentar com vocês um pouco, né? Apesar de às vezes assim, eu não uso muito ou não sei aonde usar, né? Então, assim, hoje a gente pode usar em vários lugares, como eu falei, né? Então, nos próprios celulares nossos, ou então para quem tem Alexia, né? Eles podem ser usados como assistentes virtuais, né? Então, assim, a gente tem no nosso bolso praticamente, né, uma inteligência artificial. Na questão de automatização de atendimento ao cliente, né, hoje tem muito chatbot que a gente conversa, né, então são todos algoritmos de inteligência artificial que a gente pode conversar, ele manda mensagens de texto, né. Geração de conteúdo, né, então hoje a geração de conteúdo na questão de marketing, publicidade, né, através da inteligência artificial é possível construir toda uma campanha de marketing, né, desde imagem até frases, né, que colam e promovam a venda, né? Análise do sentimento em mídias sociais, né? Hoje
tem algoritmos que conseguem analisar expressão facial, voz, né, e identificar qual é o sentimento das pessoas. E aí ele pode analisar em fotos das mídias sociais para saber como é que o perfil das pessoas que estão nas redes sociais. É um outro lugar tem muita atuação na indústria, né? Hoje na indústria, na questão de análise para questão de qualidade, né? Ver se as peças são parecidas, se elas têm uma qualidade igual, né? Através de imagem, através de sensores, né? Essa aí a inteligência artificial pode reconhecer defeitos, né? E poder fazer uma manutenção mais assertiva de algum problema numa linha de produção ou em algum lugar, né? Através também da própria visão computacional, né, no ambiente de trabalho, ela pode ver se todos os colaboradores estão trabalhando com IPIs, enfim. É uma vasta área que está sendo utilizada. Na medicina também é outro campo também que, se a gente procurar, a gente encontra várias pesquisas que utilizam inteligência artificial para análise de imagem, tanto de raio-x, radiografia, tomografia, né? Então, tem muitos estudos bem interessantes, né? Eu até estava compartilhando com alguns que tem estudos na Austrália lá que, através da imagem da íris dos olhos, né, os pesquisadores conseguem identificar em 100% dos casos a ocorrência de autismo em crianças, né? Então, assim, e é tudo através de imagem de análise utilizando a inteligência artificial, né? E aqui eu vou trazer um outro ponto que é importante, assim, para nós que estamos no mestrado, no doutorado, fazendo pesquisa, né? É utilizar a inteligência artificial nas nossas pesquisas, né? Então, assim, aqui tem dois tópicos que eu coloquei, que eu acho que é o que eu mais utilizo, né? Que é você pedir resumos, né? Isso, e pedir também que ele dê algumas ideias para a literatura, para ler, né, em determinados pontos, tópicos que a gente vai pesquisar, e também fazer uma análise de dados, né? Claro que assim, quando eu falo análise de dados, vamos falar, tipo, eu vou mostrar mais para frente como que a gente pode utilizar, mas assim, é mais na questão de você construir uma tabela e depois você poder descrever esses resultados, né? E também construir um texto assim onde possa a gente fazer o leitor que vai ler a nossa dissertação, a nossa tese, entender melhor o que a gente está querendo mostrar nessas tabelas. Criar imagens, né? Esse é uma imagem assim que eu fiz a partir do que eu estou me propondo a estudar, né? Nessa questão de adoção de tecnologia no gado de corte, né? Como eu falei, né? A inteligência artificial ela pode ser usada para fazer imagem, campanhas, enfim. Essa aqui é uma imagem que eu criei, né? Ela é um pouco forte, mas assim, é só para dar esse impacto mesmo, assim, de como a gente pode criar impacto, criar imagens através da inteligência artificial. Então, aqui são algumas ferramentas que eu trouxe, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, né? São o Consensus, Semantic Scholar, Base, Space, Lang, Zords, Research Rabbit, Open College Maps, né, são alguns que está aqui. Eu vou disponibilizar, né, esse slide para a professora Lani para compartilhar com vocês, mas os links estão todos aqui, né, então, eu vou adiantar um pouco aqui para a gente já mostrar como que faz busca e como a gente pode fazer uma prática depois mais direta, né. Dentro da pesquisa, pessoal, eu acredito que a professora Orlane já mostrou como a gente faz pesquisa em base de dados, Scopus, Web of Science, enfim. A gente utiliza muito, né? Eu vou mostrar para vocês também, né, um jeito. Mas, assim, a gente precisa, às vezes, a gente coloca qualquer palavra lá na nossa busca, e às vezes você torna lá 5.000, 3.000, 10.000 artigos, né?
E utilizando os operadores booleanos ou os operadores lógicos, a gente consegue refinar melhor as nossas buscas, né? Trazer artigos mais específicos, né? E aí a gente procurar por questão de fator de impacto, de qualis, né? Então, assim, através desses operadores AND, OR, NOT, entre aspas, parênteses, asteriscos, né, a gente pode criar um conjunto de pesquisas, né, que são as strings, para poder tornar nossas buscas mais eficientes. É claro que construir uma string, às vezes, demora, às vezes a gente não sabe por onde começar, e a gente coloca e dá errado, enfim, mas assim, a gente usando a inteligência artificial, a gente pode facilitar isso e evitar esses erros que a gente faz quando a gente cria, né? Então, pessoal, aqui eu vou talvez trazer para vocês, talvez alguns já conheçam, mas assim, como funciona cada operador, certo? Então, o AND é o operador que é utilizado para combinar termos de pesquisa e restringir os resultados de busca. Quando você usa o AND, você está solicitando que a base de dados retorne apenas aqueles resultados que contêm todos os termos de pesquisa especificados. Então, aqui, por exemplo, se você pesquisar por biomassa e energia renovável, né, então, as buscas que você fazer nessas bases, ele vai retornar essas duas palavras. E aí, quando eu falo nessa ordem, ela não precisa ser nessa ordem, é em qualquer lugar, né, como talvez vocês já foi comentado, né, geralmente a gente procura as nossas buscas em títulos, palavra-chave e resumo, né? Então, dentro do título, da palavra-chave e do resumo, precisa ter essas duas palavras, certo? E aí, geralmente ele retorna muitos artigos para a gente olhar. E aí tem o OR também, que é um operador utilizado para ampliar os resultados de busca. Ele é útil quando existem vários termos que podem ser usados de forma intercambiável ou quando você está procurando por artigos que contenham qualquer um de uma lista de termos. Então, pessoal, o OR geralmente ele é usado para palavras que têm um certo significado, assim, ou você quer um ou você quer o outro termo, né? Então, aqui, por exemplo, solar ou eólica. Então, ele traz artigos que contêm os dois termos, né? Solar, eólica ou ambos. Então, ele capta os dois termos e traz os resultados de artigos, né? O NOT. O operador NOT é usado para excluir termos de uma busca, quando você quer eliminar certos aspectos da sua pesquisa. Usa-se o NOT para que os resultados retornados não contenham os termos que seguem o operador. Então, por exemplo, desmatamento no Norte Amazônico, né? Retornar e artigos sobre desmatamento que não estão especificamente direcionados na região amazônica. Então, aí a gente tem os asteriscos, né, ou o QWERTZ, né, que é frequentemente utilizado como um operador de truncamento, conhecido também como EUCART. Ele permite que você procure por várias versões de uma palavra, substituindo um ou mais caracteres do final, no início ou no meio de um termo. Então, só para exemplo, energy, né, poderia retornar palavras como energia, energético, energéticos, energética e etc. Termia, poderia retornar hipotermia, termia, isotermia. Aqui, pessoal, assim, são vários operadores, né, que aí que a gente tem os parentes, né, que são os agrupamentos. Eles são usados para agrupar termos ou operações booleanas em uma busca. Isso ajuda a definir ordem em que as operações de busca são realizadas, seguindo um princípio semelhante à ordem das operações em matemática. E aqui a gente tem energia solar, OR, energia eólica, END, eficiência energética. Neste caso, a busca retornará documentos que contêm ou a frase energia solar ou a frase energia eólica. Na verdade, é uma string, né? E em qualquer caso, também deve conter a frase eficiência energética. Então, é um conjunto, né, dessas palavras. E aqui a gente tem biomassa ou biocombustível, END sustentável ou renovável. Aqui você está procurando artigos que discutam tanto biomassa quanto biocombustíveis, em conjuntos com
sustentabilidade ou energia renovável. Usar parênteses permite que você controlar como os operadores booleanos são aplicados, podendo realizar buscas mais complexas e refinadas. Aqui é o último operador que eu vou apresentar para vocês, que são as aspas, né? Que são utilizadas em pesquisas em bases de dados e os mecanismos de busca para definir uma expressão exata ou uma frase específica. O uso das aspas é essencial para refinar as buscas, encontrando resultados que contenham uma sequência específica de palavras na ordem exata em que foram digitadas. Por exemplo, né? Então, sem aspas, a busca por energia solar pode retornar resultados que contenham as palavras energia solar e fotovoltaica, mas não necessariamente juntas ou na mesma ordem. E com as aspas, pessoal, a busca por energia solar fotovoltaica retornará só documentos onde essas três palavras aparecem juntas e nessa ordem específica, diferente de quando não tem. Aqui, pessoal, é uma área hoje do conhecimento muito em alta, né, que é a engenharia de prompt, né? Então, eu vou explicar um pouco aqui para vocês, aí eu vou ter uma atividade aqui, né, de engenharia para a gente poder trabalhar essa questão na prática, né? Então, pessoal, a engenharia de prompt é uma técnica utilizada para melhorar a forma como interagimos com os modelos de inteligência artificial, né, como grandes modelos de linguagem, a fim de obter respostas mais precisas e úteis, né? Então, pessoal, quando a gente está conversando com pelo chat GPT, pode ser pelo Claude, pelo Gemini, pelo Copilot, né? Então, assim, a partir do que a gente escreve, o que a gente pede para ele, né, a gente pode, através de prompt, obter mais resultados específicos do que a gente está querendo saber. Então, aqui existem alguns tópicos que a gente pode utilizar, certo? Aí, então, descrever com clareza. Se você quer saber de um conteúdo em si, é importante que você tenha clareza e objetividade no que você está querendo conhecer ou descobrir, né? E aí também, segundo, é criar um contexto, né? Você contar uma história, em que ambiente você quer que ele responda isso, né? Peça a forma de resposta. Aí você pode falar, olha, lista para mim 5 tópicos sobre isso. Então ele vai criar 5 tópicos. Olha, eu quero um parágrafo falando de tal assunto. Ele vai criar um parágrafo de tal assunto. Código, né? O código, para quem trabalha com codificação, com linguagem Python, R, enfim, Java, né? Quem trabalha nessa área, ele pode pedir código sobre uma linguagem de, de no caso, de programas, né? Apresente, apresente e peça exemplos, né? Então, por exemplo, a gente cria todo um contexto, a gente pede um conteúdo, a gente pede como a gente quer e a gente pede exemplo. E aí ele vai trazer, dentro de todas dessa história, desse objetivo que a gente pediu para ele trazer, né, exemplos com a nossa pesquisa. Indique o tom, a formalidade ou o estilo desejado. Né? Aqui, pessoal, existem vários tipos de tom, vários tipos de formalidade e de estilo, né? Até se vocês quiserem fazer um teste mais para frente aí, por exemplo, você manda criar um parágrafo sobre determinado assunto, aí você coloca lá, olha, eu quero um tom formal, um tom informal, e um tom para escrita científica. Então, ele vai trazer esse parágrafo escrito de 3 formas diferentes, né? Eu sempre uso isso aí para me ajudar a organizar, às vezes, as minhas frases, que aí ele torna ela mais fluida, e aí a gente pode ver qual a linguagem a gente quer utilizar para melhor deixar o nosso parágrafo, o nosso texto, enfim. E aí a gente pode incorporar restrições também, né, e utilizar os operadores booleanos ou os condicionais, né, como eu falei. Então, a gente pode falar que a gente não quer determinada coisa nesse conteúdo que a gente está criando ou que ele está fazendo. Também, dentro da lógica computacional, que a gente fala
criar um algoritmo, né, a gente fala dividir tarefas complexas, né? Aí, pessoal, a gente, por exemplo, a gente tem vamos lá, a gente vai fazer uma pesquisa aqui. Tá, e aí a gente separa todos os passo a passo de como a gente quer a pesquisa. Então, a gente vai começar a pesquisar sobre, a pesquisa que eu faço sobre pecuária. Tá, e eu coloco, eu quero uma pesquisa sobre pecuária. Ele vai trazer essas informações. Aí eu falo, não, eu quero uma pesquisa da pecuária no Brasil. Né? Então, ele vai trazer essa, essas respostas sobre a pecuária do Brasil, e aí a gente vai aprofundando, sabe, dividindo passo a passo, para a gente não criar um prompt gigante, e aí é bem provável que talvez ele não consiga trazer a melhor resposta. Então, a gente separando e conversando passo a passo também é uma boa alternativa para a gente melhorar essa questão. Aqui, pessoal, eu vou parar a apresentação, mas assim, é só para a gente fazer isso na prática, para vocês verem como isso funciona, né? Então, aqui é uma string que eu fiz só para vocês entenderem, né? E aí eu coloco, faça uma string de palavras utilizando as palavras-chave e os operadores booleanos sobre pecuária de corte no mundo, né? Faça a string em inglês para fazer buscas na Scopus e na Web of Science. Aqui, pessoal, eu coloco isso aqui em inglês, porque quando a gente faz uma string e vai pesquisar nessas bases de dados, às vezes, em muitos casos, quando a gente coloca para traduzir no automático, às vezes ele não faz o que a gente quer, ou ele limita algumas ações, né? Então, aqui, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês a Web of Science, a Scopus, para a gente dar uma olhada aí, a gente ver como que a gente faz isso. Maurício, depois você disponibiliza os slides, não é preciso eles ficarem copiando essas. Não, eu vou compartilhar, professor. Tá? Uhum, Ok. tá. Obrigada. Tranquilo. Vocês podem perguntar, gente. Agora a gente vai começar a prática aqui, aí. Só que a gente procurando, não vou dar o exemplo da Web of Science, porque é a mesma coisa, mas só para a gente ter uma ideia, né? De como que a gente vai fazer isso, né? Então, pessoal, eu vou copiar isso aqui para vocês, né? Se vocês quiserem testar aí, eu vou colocar no chat para vocês testarem também, né? É um prompt simples, certo? Mas aí vocês coloquem com o tema que vocês estão querendo pesquisar, certo? E aqui eu vou usar o GPT, pessoal, né? Mas aí, como eu falei, né, vocês podem usar outros, né? O Claude, ou o Copilot, ou o Gemini, né? Eu tenho preferência pelo chat GPT porque eu acredito ser o melhor. Se ele funcionar, né? Que ele tá dando que tá inspirado. Tá, vamos usar o Cloud então, pessoal. Como ele não quer funcionar, o Cloud é bem parecido, né? Quando a gente tenta no chat. Então, aqui, pessoal, faça uma string de palavra utilizando os operadores booleanos e tal, e é isso. A gente coloca, né? Então, ele vai trazer aqui, né, toda uma sequência, certo? Ó. Isso aqui é o que a gente vai usar, pessoal, ó. Então, aqui ele traz beef cattle, beef production, or cattle industry, or livestock farming, and global, and world, enfim. Ele traz a ascendência completa para a gente procurar a nossa string. Então, pessoal, a gente simplesmente vai colar aqui e fazer a busca, né? Às vezes são muitos termos, né? E ele não vai conseguir identificar, mas aqui é importante que a gente já tenha pelo menos algum começo do que a gente vai utilizar, né? Então, aqui, pessoal, se a gente... Eu vou tirar essa parte aqui só para vocês verem, né, a quantidade de artigo, né? Se a gente está procurando aqui, ó, 172 documentos encontrados, né?
Só que isso aí, o que ajuda a gente é criar essa string que a gente fez, né? Então, que a gente coloca, que ele mesmo já cria, né? Sustentabilidade, eficiência. E aqui, pessoal, a gente pode ir refinando mais conforme a gente precisar. E aí eu falo que eu quero no Brasil, né? Quero que esteja no Brasil. Aí agora ele já trouxe algumas outras palavras, pessoal. Ó. Aí ele colocou Brasil, or Brazilian, né? And Meat Production, tal. E aí ele coloca Amazon ou Cerrado. E aí, se a gente quiser, a gente vai lá, faz a mesma busca, copia, cola, certo? No periódico. Se eu estiver sendo rápido, vocês me avisam, pessoal, que para mim isso aqui é uma coisa bem normal. Né? E, bom, pessoal, aqui como já tem muitas palavras, ele já não conseguiu colocar todas elas, né? Então, É porque você aí, copiou, Maurício, aquela parte de tem cima, tudo. entendi. Uhum, é, ele não quer, tá querendo copiar tudo. Vamos ver. Maurício, essa tua ferramenta ela é gratuita ou é paga? Essa aqui, ela é gratuita, todas elas são. Todas elas têm as versões pagas, né? Mas todas elas são gratuitas também, certo? Legal. Aqui, pessoal, então, só para vocês verem, aqui na verdade meu GPT, não sei porque ele não quer conectar, mas enfim, né? Dá para tentar depois, de outras formas. Tem vários sistemas hoje que estão com instabilidade. Então, Então, às vezes é por causa disso também. Mas enfim, acho que A agora ele vai internet está funcionar, bem gente. ruim hoje, Gui. Então tem todos esses aspectos, né? E aqui só para vocês verem, então, agora a gente já, como eu coloquei o Brasil e ele traz o Cerrado, traz a Amazônia, então a gente já restringiu para 34 documentos, pessoal. E aqui aí já é uma coisa que a gente tem que fazer, né? Olhar esses termos que ele trouxe e ver quais são importantes para a nossa pesquisa ou não, né? Então ele fala o uso da terra, né, emissão de gás de efeito estufa, né? Então, assim, ele cria várias palavras, uma string geral, e a gente vai ter que ir refinando isso. Mas, assim, quando eu não tinha, eu tinha que fazer, eu pegava um artigo, olhava as palavras-chave, e já ia tentando selecionar, né? Ia olhando um por um e pegando essas palavras-chave e tentando, né? E aí depois tive que aprender a fazer esses operadores funcionar, como é que funciona, se é entre aspas, se é entre parênteses, né? O que eu posso utilizar, né, para trazer, né? Hoje com a inteligência artificial, em 5 minutos você consegue fazer uma busca bem específica do seu assunto, né? É claro que, assim, a partir de você encontrar esses artigos, você vai ter que olhar também, né, as palavras-chave, talvez incluir uma ou tirar, enfim. E aí vai ser muito de acordo com o que a gente quer, né? Então, Maurício, pessoal, oi. especificamente nessa sua última pesquisa que você incluiu o Brasil, o que é Uhum. bacana é que você consegue construir no seu texto, nos estudos brasileiros, o que se tem. E, claro, aí você vai olhar para o contexto mundial, mas você consegue facilmente trazer essa contribuição que os estudos brasileiros dão em relação à temática que você escolheu. Sim, é isso. Eu acho que é você colocar. É por isso que eu falo, gente. Essa é uma questão de você conversar e limitando, né? Por exemplo, aqui eu não determinei a quantidade de palavras, certo? Aqui eu já vou falar assim, olha, eu quero que se faça com 10 palavras, né? Então, vamos lá fazer esse teste para ver como ele vai trazer esse resultado, pessoal. Porque é o que eu falo, quanto mais você conversar com ele, mais ele vai apresentar para a gente. E aqui ele até traz a explicação, ó, o que é da indústria em si. Beef cattle, beef production,
né? Bife, cadeia, no caso, bife, segurança alimentar, né? Então, assim, aqui ele fala o foco geográfico no Brasil, que é o Brasília e tal. Mas vamos lá aqui, ó. Aqui ele já trouxe, ó, como eu falei que eu queria menos palavras, ele com 10. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis palavras-chave. Né? Então ele já, como eu pedi 10 palavras, ele já mudou e trouxe só 6 palavras só. Né? E aí quando a gente coloca poucas palavras, a gente tem um resultado, talvez, geralmente, muito grande. Né? Porque ele restringe as palavras, então vai trazer muitos resultados. Aí, aqui ele já traz 9.443 artigos, né? Porque aí ele já coloca global, mundo, né? Então, porque como eu não falei que era no Brasil, ele já joga para o mundo, né? E aí ele, produção e sustentabilidade. Né? Então, ele traz essas palavras-chave. E aqui, pessoal, por exemplo, o global e o Word, vamos dizer que são dois sinônimos. Então, tanto um quanto o outro, tranquilo. Mas aqui, nesse lado aqui, a gente tem produção ou sustentabilidade. Vamos, bom, pelo menos assim, no meu ponto de vista, produção e sustentabilidade são duas palavras bem, bem diferentes, né? E aí, a não ser que eu estivesse colocando produção sustentável, aí sim faria sentido tá junto. Mas aqui, só para vocês entenderem, eu quero que seja produção e sustentabilidade junto. O que a gente faz? A gente coloca um end aqui. A gente pode colocar simplesmente um end e fazer a mesma busca. Então, só para vocês terem essa ciência. Então, aqui já ela diminuiu um pouco, foi para 1.217 artigos. Né? Que, então, a gente tem todo esse lado, se a gente quiser, a gente pode ir melhorando, ou então, para vocês verem aqui só, eu queria colocar as aspas aqui para ser uma palavra fixa. Né? Production Sustainability. Aqui ele encontrou 10 artigos. Então, pessoal, é só para vocês verem que você aprender a usar esses operadores. Às vezes a gente vai ter uma pesquisa gigante, uma hora a gente pode ter uma pesquisa bem sucinta, bem específica, né? E aí a questão de a gente poder ter essa visão, né, de como usar esses operadores, né? Às vezes, como eu falei, às vezes a gente não sabia por onde procurar, mas às vezes coloca lá no chat GPT, ele já traz pelo menos esse caminho por onde começar, certo? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou colocar o outro prompt que eu tinha só para terminar essa parte, né? E aqui, ó, faça uma string de cerca de 10 palavras, utilizando a palavra-chave e os operadores booleanos. É a mesma parte. Aí eu só pedi para incluir o operador not para excluir gado leiteiro, os ovinos, caprinos e bubalinos. Né? Então, é uma, é, um, é uma coisa que eu não quero nessas palavras-chave, né? Então, eu pedi para tirar isso. Então, a gente coloca lá de novo. Deixa eu ver se o chat está. E aí a gente cola aqui, né? E aí ele vai construir um prompt já sem essas palavras que eu quero. E aí ele traz a palavra-chave, end Google tal, no darling, que é no vaca leiteira, no sheep, or no goat, no buma. Então ele vai trazer aqui, ó, o que eu não quero. O asterisco GOT abrange tanto o GOT como o GOTS. Então, essa aqui é a string que eu peguei que eu não quero, que eu quero só, no caso, o gado de corte, sem ser gado leiteiro. E aí a gente vai lá, coloca na Scopus também. Isso vale tanto para Scopus ou para Web of Science, enfim. Em qualquer lugar que vocês, nessas bases de dados, vocês podem procurar. Aqui ele está falando que a sintaxe está errada, né? Então pode ser que tem alguma palavra que não está certa, né? Provavelmente esses asteriscos aqui, às vezes eles dão alguns problemas. Tá? Vou só mudar aqui. Mas a ideia é ir arrumando até dar certo, vamos ver. E ver onde está errado. Eu acho que esse aqui, ó. Ainda não.
esse Word do falou. Maurício, se você abrir e fechar a aspa das palavras, será que não funciona? Então, tem que, às vezes... então, As tipo, condições. Tipo, então... abre aspas, global or Uhum. word, fecha aspas. Então, se a gente for mudando, a gente vai trazendo, mas deve ser algum outro erro que eu tá aqui que eu copiei errado. Mas assim, o que que acontece? Se a gente copiar isso aqui e falar que tá errado, né, isso aqui já é uma maneira de você conversar. Às vezes você faz uma string e não dá certo, você fala, corrija a string, sabe? É igual quando estava comentando com a professora sobre se você ter uma referência, né? Bibliográfica. Você tá lá em APA, você pede para ele corrigir e colocar na BNT. Aí ele vai trazer. Alterações são adicionar o end antes do not. Então aqui ele falou que ele arrumou. Então ele colocou end e not junto, né? Agora dá para a gente ver se vai trazer uma resposta certa. Aqui ele já traz já algum erro mesmo. Então aqui ele já encontra 910 artigos, falando só de, no caso, gado de corte, né? Porque ele excluiu os bubalinos, os caprinos, gado de leite. Só que ele está falando no mundo, né? Então, se a gente quisesse colocar o Brasil, só o Brasil, a gente teria que alterar essa parte aqui do meio, né? Colocar, no caso, Brasil. E também, Maurício, não foi colocado nenhum filtro, né? Nenhum filtro, Aqui a gente pode colocar, né? Filtro por ano, por... A gente só está trabalhando só com as palavras-chave, na verdade, né? Sem nenhum outro filtro aqui que a gente poderia estar utilizando, certo? E aí a gente, usando o termo Brasil, né, a gente vai ter 874 artigos na questão da pecuária, na produção, né? Então, assim, como eu falei, assim, são vários jeitos de a gente procurar e a gente utilizar na nossa pesquisa quando a gente não sabe muito bem por onde começar a pesquisar, certo? Então, pessoal, eu tinha mostrado alguns outros ferramentas, né? Eu vou trazer uma aqui que é uma inteligência artificial da Google, né? Eles perguntaram se não são pagas, né? Essa aqui é uma, chama Google A Studio. Ele é uma inteligência artificial, é o Gemini, mas assim, vamos dizer que ele é ilimitado. Na verdade, ele tem um limite de token, né? O token é a quantidade de vezes que a gente pode utilizar ela de forma gratuita, né? O GPT, tanto os outros, eles têm um limite que a gente pode utilizar, né, se a gente não quiser pagar, né? Dentre eles, usando o Google AI Studio, a única inteligência artificial que ela traz esse lado que a gente pode utilizar com mais frequências, né? Ele traz aqui 1000 token e a gente pode usar o Pro dele, né? Então a gente pode usar o Gemini Pro, que é bem mais eficiente para poder fazer as nossas buscas, né? E aqui, como ele é para desenvolvedor, a gente já consegue usar as novas versões que estão em teste, né? Então, pode ser que usando elas, também tem um lado que, como é um teste, então a gente pode ser que não funcione muito bem, né? Mas a gente pode utilizar muito bem o 1.5 Pro, né? Que a gente tem 2 milhões de token. Talvez para vocês terem uma noção, eu acho que mais ou menos esses 2 milhões de token daria para colocar mais ou menos, acho que uns 4, 5 livros mesmo, de 300 páginas cada um, certo? Então, vamos lá, você teria, por exemplo, poderia colocar 1.500 páginas de documento para poder analisar, né? E, deixa eu ver se eu acho aqui um artigo, só para vocês verem. Esse aqui eu
Aqui ele coloca todas as mídias, imagem, áudio, dentro direto do... Eu tenho que logar ele. Imagem é bem interessante você colocar, pessoal. Por exemplo, se você tem... Eu tinha colocado aqui um exemplo da minha dissertação, só para vocês olharem como a gente pode trabalhar a imagem, né? Às vezes a gente pega lá uma tabela e a gente não sabe o que que ela significa, ou o que a gente pode fazer com ela. Então, se a gente só tirar um print dela, bem simples assim, sabe? E pedir para explicar, né, essa imagem, né? Aí ele vai trazer, sabe, bastantes informações, e às vezes que a gente não sabia, né, da onde começar a analisar ou descrever, né, ele vai explicar isso. Deixa ele terminar. E aqui, só para vocês verem. Então, pessoal, essa imagem aqui que eu copiei, vou mostrar para vocês, é uma análise fatorial que eu fiz na minha dissertação, né? Então, tem todo um lado estatístico que eu fiz, né? E aqui eu só trouxe para vocês ver como é que ela interpreta. Então, ele fala que são percepções de 1 a 29, né? Na verdade eram 29, mas assim, que eu usei na análise acho que são 15 ou 14, né? E ele descreve brevemente a afirmação que respondentes deveriam avaliar as questões abordar a percepção sobre mudança climática relacionadas à produção de alimentos no Brasil, impactos na produção rural, responsabilidade e percepção do papel do produtor. Então, assim, ele traz, a partir do que estava escrito na imagem, ele está trazendo essas informações, né? O fator C representa um fator ainda não nomeado, mas que, pelas questões associadas, sugere que seja a crença de influência das mudanças climáticas na produção de alimentos. Na verdade, pessoal, o C era de consciência, é um fator consciência que eu criei na análise, né? RA indica outro fator nomeado, mas parece estar ligado à responsabilidade ambiental do produtor rural. Realmente, esse é o fator que eu criei, né? Responsabilidade ambiental, enfim. O terceiro fator, também sem o nome explícito, mas também aparenta relacionar a percepção e importância do produtor rural, no contexto das mudanças climáticas. O A, né, último fator, sem nome definido na tabela, mas que pelas questões sugere que seja relacionado à atitude em relação às mudanças climáticas. Como eu não tenho nada especificado do que são esses fatores, ele renomeou assim, né? Então, no geral, ele não está certo, assim, por falta de informação, mas, assim, se eu falar, olha, o C representa isso, o RA representa aquilo, o P aqui, outra informação, e o A também, e aí ele vai conseguir contextualizar uma resposta mais assertiva, né? E aí, comunalidade, né, indica quanto de variância cada questão é explicada pelos fatores extraídos na análise fatorial. O alfa, né, a média de todas as correlações possíveis entre as atividades que compõem cada fator, avaliando a sua consistência interna. Valores variam de 0 a 1, sendo valores mais altos indicando maior consistência. E então, pessoal, apenas através dessa imagem de uma tabela, a gente, através da inteligência artificial, às vezes a gente não sabe interpretar ou saber ver essas questões de o que é significativo, o que pode ser explicado, o que significa, né? Você só fazendo um print e colocando tanto no GPT quanto qualquer outra inteligência artificial, ela vai trazer uma visão geral, né? E não só na questão do lado estatística, né? Até se a pessoa que trabalha com mapa mental, com modelos qualitativos, né, igual o pessoal hoje, a Sara defendeu, que tinha análise de similitude, sabe? Se você colocar lá, ele consegue trazer informações assim do que representa cada palavra, ou cada número, cada estatística, ou cada entrevista que você está fazendo, certo? Então, assim, eu acho que é bem
bem útil para usar, né, nessa questão, né? Uma coisa assim que às vezes vou tentar entrar aqui para ver, que eu utilizo também, por exemplo, para poder, às vezes a gente tem uma imagem qualquer, né, e tem uma tabela lá, e a gente queria copiar ela, né? Pô, como é que eu vou transcrever essa imagem, né? Vou pegar uma imagem aqui de tabelas aleatórias, sabe, pessoal? Só para vocês verem, né? Como eu utilizo na prática. Vamos ver. Ah, essa aqui mesmo. A imagem não está muito boa, mas vamos lá. Às vezes a gente encontra uma tabela na internet, lá, pô, tem uns dados legais, eu queria pegar isso aqui e utilizar ele. Às vezes a gente fala, putz, eu tenho que escrever na mão, né? Então, usando o chat, pessoal, a gente pode muito bem colar essa imagem e faça uma tabela das informações. Informações dessa imagem. E aí, pessoal, em vez da gente copiar tudo, ele vai trazer uma tabela já, ó, tá vendo? Com essas informações. Particularmente, eu acho que isso é genial, porque para mim economiza muito tempo do que eu ficar copiando. Não, copiando não, na verdade, como é uma imagem, né, não dá para a gente copiar. Né, mas, assim, a gente usando ela dessa forma, a gente vai ter todas as informações bem detalhadas, né, que aí sim a gente pode copiar ela, certo? E também melhorar a nossa questão como eu falei, na questão de tempo, né? Então, se a gente quiser também exportar em XLS, que é o formato do Excel, ele vai exportar isso já numa tabela do Excel, certo? Que a gente já vai ter também, que aí ali a gente vai poder manipular tudo, ver, copiar, colar. Às vezes ele não funciona, né? No geral, assim, dizem que para quem paga o chat GPT, né, isso funciona muito bem, né? Mas, assim, acho que só do fato da gente poder copiar as informações aqui e realmente ele já conseguiu já, então deu certo. Aí a gente abre uma planilha, certo? Vai estar lá todos os resultados, bonitinho, né? Então, assim, eu acho que nesse ponto ela ajuda muito, né? Porque a gente tem uma imagem e a gente consegue transformar ela numa tabela e depois numa planilha, para a gente poder usar essas informações. Bom, pessoal, então, nessa parte que eu acho que é isso, aí eu vou trazer agora outras ferramentas que a gente pode usar. Uma é o Consensus, como eu já tinha comentado com vocês, certo? O Consensus, ele cria, um site de inteligência artificial que ele ele coleta informações, né, e a gente pode ajudar a nossa escrita, né? E aqui a gente pode usar tanto em português como em inglês, né? Claro que, como eu falei, às vezes é melhor a gente usar os termos em inglês, mas só para vocês verem, né? Pecuária de corte, no que eu estou pesquisando. Ele utiliza o Copilot como parte da inteligência artificial por trás dele, certo? Aqui ele já vai falar da questão da língua, né? Mas, como eu falei, a gente pode pedir em português, ele vai trazer toda uma introdução da questão da pecuária, certo? Alguns insights verdadeiros, sabe? Então, ele não cria informação, né? Ele tem as citações aqui, né, dos artigos que ele utilizou para construir todo esse contexto,
né? Então, traz já a conclusão, aqui embaixo ele traz os artigos, as citações, o ano que ele foi publicado, né? Se você quiser citar, ele já oferece essa parte aqui, e aí a gente tem o APA, o MLA, Chicago, Harvard, Bibliotex, onde a gente pode exportar só copiando, né? E aqui a gente fala que a gente usa a ABNT. Hoje, então, infelizmente, ela não tem ainda a ABNT, mas se a gente também colocar aqui no chat GPT, faça essa referência em ABNT, né? Aí a gente cola lá, né? Ela vai trazer já de forma... pessoal, isso aqui é para quem não utiliza esses referenciadores, Zotero, Mendeley, né? Mas, assim, aqui ele vai trazer, né? Isso aqui até a gente estava conversando na última vez com a professora Erlane, que essa parte aqui é em negrito, né? Ele traz em itálico, né? Então, assim, ele ainda tem esse problema de colocar algumas coisas no lugar certo. Mas, como eu falei, a gente faz ela aprender. Aí é só a gente falar que onde é itálico é em negrito, né? Que aí ele já vai automaticamente... E aí ele vai trazer de novo, né? Ele vai ajustar essa parte aqui, né? E aí, pessoal, quando ele entender isso, e você colocar várias... Vou pegar outro exemplo aqui só para vocês verem, né? Então, a gente pegou esse aqui, vamos pegar essa outra citação. Vamos colocar lá de novo, faça igual, né? E nem vou colocar nada, eu só vou colocar para ver. Provavelmente ele já vai trazer tudo na BNT. Então aqui, como eu falei, ele já traz aqui em negrito tudo, né? Então ele já... Então, a partir do momento quando você consegue definir, né, bem o que você quer que ele faça para você na questão de referência, ele automaticamente ele já vai... Tudo que você colocar nele, ele já vai trazer de forma já ajustada conforme você quer. Esse aqui é o consensus, né, pessoal? Só para vocês entenderem assim. O consensus hoje, ele além de ter o site dele, que eu estou mostrando para vocês, né, eu uso ele no chat GPT aqui, né? Só para vocês verem. Então, ele é um plugin dentro do chat GPT. Aqui, pessoal, assim, eu nunca usei até acabar, mas ele tem limite de uso para quem não paga. O consensus no site, ele não tem esse limite, mas aqui o chat, ele, para quem não paga, usa de forma gratuita, ele tem alguma quantidade de... Alguém levantou a mão? Pode falar. O chat, ele tem esse limite, mas é só você abrir uma nova conversa e continuar usando. Não, sim, então, tem tudo isso aí, né? Só o que eu falo, a gente tem que... E outros meios de a gente poder utilizar ele, né? Aqui o conceito... Se a gente usar o chat em si, pessoal, para trazer informações, a gente tem que tomar um certo cuidado. Porque o chat em si, às vezes, ele pode criar conteúdo. Realmente ele cria conteúdo que às vezes existem, mas quando a gente fala que a gente... Só para... Cria um conteúdo. Cria um parágrafo sobre pecuária de cortes, com as referências. Então, pessoal, a gente coloca lá, ele vai criar todo um texto e ele vai trazer, às vezes, as referências embaixo.
Só que o que acontece? Quando a gente usa o chat para fazer isso, às vezes é comum que ele vai trazer referências que não existem, né? Deixa eu ver aqui, traga as referências bibliográficas. E aí você vai... Deixa eu ver. Aqui ele está falando que primeiro realizar uma pesquisa de fontes confiáveis, tá? Então, às vezes, como ele está melhorando muito, às vezes, usando o chat, hoje ele não está trazendo as referências, né? Tinha um tempo atrás que ele criava e trazia as referências, né? Em alguns momentos ele traz, às vezes não. Mas aqui é importante a gente cuidar, para se a gente quiser utilizar, para a gente criar, às vezes, um parágrafo que a gente está meio travado, pô, ficou legal, né? Eu sugiro vocês usar o consensus, né? Que, que ele utiliza base de dados reais, artigos reais, né, para poder criar essa parte do texto, para te ajudar a escrever, que às vezes a gente dá uma travada, é normal, né, e às vezes a gente conversando com o chat, ele te traz ideias e que você pode ir utilizando, né. O SciSpace é outra ferramenta também, né, que eu vou mostrar para vocês agora, né. Ele também tem tanto no GPT, o plugin, quanto também um site específico para ele, né. E aqui ele tem diversas funcionalidades que a gente pode utilizar, né? Aqui ele já traz alguns exemplos, né? Eu só vou clicar um aqui que já está feito o exemplo mesmo sobre mudança climática, né? Como as mudanças impactam a biodiversidade. E aqui ele vai trazer já em português, certo? A gente pode colocar em inglês também, mas tanto que é opcional. Então ele vai trazer aqui que ele fala que é os 5 artigos top, né, que ele considerou. Ele traz aqui o texto, as referências, certo? E aqui os artigos que ele está trazendo, né? Nessa parte aqui. E aí, pessoal, essa aqui eu acho que é uma ferramenta bem interessante para quem está fazendo uma revisão bibliográfica ou de literatura, porque ele traz, dentro da questão do que a gente está buscando, né, apesar de esse aqui ele tem algumas limitações na questão gratuita, né? Então tem aqui, se vocês quiserem contratar o serviço por um tempo, né, mas aqui quais são os benefícios que ele traz para a gente conhecer o nosso artigo? Então, assim, são vários artigos aqui, e aqui ele traz insights, palavras do resumo do resumo do resumo, na verdade, né, pessoal? E aí ele traz os métodos usados no artigo. Então, ele já vai trazer vários insights sobre o artigo. E a gente pode colocar mais algumas colunas aqui, né? No pago, eu não sei quantas colunas são, mas aqui para a gente, usando gratuitamente, acho que são 5 colunas, por exemplo. Né? A gente quer saber, a gente às vezes faz uma revisão da literatura e quer saber quais foram as limitações para poder continuar pesquisando. Então, a gente pode criar uma coluna aqui, né, e ele vai trazer as limitações desse artigo. E aí ele fala que nenhum estudo realizado na Baía de Imirantes. Então, aqui na questão que ele está falando que como não tinha nenhum estudo, então foi esse o que ele encontrou, né? A evolução da bioluminescência não totalmente compreendida. Então, aqui são algumas limitações, mas se a gente quiser saber resultado desses artigos, a gente cria outra coluna e ele vai trazer o resultado. A evolução da bioluminescência estudada, acredita-se que ocorra pelo menos 40 vezes. A importância da preservação da biodiversidade de bactérias é enfatizada. Então, aqui são os resultados, né? Eu acho que agora já está no limite de 5. Aqui já não, a gente não consegue colocar mais colunas para poder... Mas existem várias outras colunas que a gente pode... Challenge, né, que são os desafios, enfim, são várias colunas que a gente pode ir tirando aqui para colocar, ou então contratar o pacote aí para ajudar a gente a fazer uma revisão. Esses artigos aqui são todos artigos que o próprio site traz, mas é importante a gente destacar aqui que a gente pode também, a partir dos nossos artigos, criar isso,
né? Só para vocês verem aqui, ele cria My Notebook, né? Aqui ele vai criar um repositório de artigo, certo? Deixa eu ver se o meu está aqui logado. Esses daqui são os artigos que eu utilizei para fazer um projeto, né, sobre a pecuária. Então, aqui a gente vai falar sobre, são artigos que eu mesmo pesquisei e eu coloquei na plataforma, né, e aí são 18 artigos, né, de uma revisão sistemática que eu fiz, né, então, assim, eu li eles e a partir deles eu coloquei lá o que eu queria encontrar e através desse site eu já fui automaticamente copiando essas partes que eram importantes, né? E já fazendo uma tabela com as informações que eu queria. Eu acho que para quem paga a gente já poderia exportar essas colunas, né, também que ajudaria muito, mas acho que isso aqui é só na versão paga, né? Só na versão paga, então, que a gente tem esse, mas assim, acho que só o fato de a gente já ter essas informações aqui, a gente já ajuda bastante a desenvolver a otimizar o nosso tempo, na verdade. Tá, Maurício, Oi. Eu penso que, assim, gosto de todas as ferramentas, mas eu acho que essa daqui, em especial, ela traz vocês conseguem dar um salto no que tem de estado da arte muito rapidamente. Então, você pode fazer a busca direto aqui, ou você pode buscar aquilo que você já selecionou que está no seu Zotero. Tem que ser via Zotero ou pode ser de uma outra forma? Não, professor, então, na verdade, professor, ele vai pedir aqui, ó, né, e aí, assim, eu vou criar como que funciona, então ele vai criar aqui os lugares, né, isso aqui já tá, vou pegar um que eu tenho aqui, deixa eu ver, uns artigos que eu tenho, deixa eu ver, que aí eu acho que já tem que, na verdade, eu nem coloquei ainda esses artigos para mim ler, sabe? Mas são artigos que eu estou usando, que eu vou usar na minha tese, né? Então eu posso abrir eles aqui, né? São 11 artigos, ó. Aí eu vou upar eles, né? Acho que na versão gratuita eu não sei quantos artigos eu consigo colocar, né? Mas antes eu tinha 18, então agora são 29 artigos que tem aqui, né? Se você quiser importar de outra forma ou criar um outro notebook, né? No caso que ele fala que é notebook, né? Então a gente vai em My Library, né? Só para vocês saberem o caminho, né? Deixa eu ver onde que é. Aqui, ó. Aqui a gente vai criar. Esse aqui é a pasta que eu criei, né? Então são 29 artigos. Aqui é um teste que eu fiz, né? Mas, por exemplo, aqui, se vocês quiserem, vocês vêm em New Folder, ele vai criar uma coleção, você pode colocar o nome que você quiser, né? Aí você vai criar ele, e aí você vai abrir. Então, aqui, pessoal, você pode ver que não tem nenhum PDF ainda. Aí o passo é o mesmo, é você pegar, entrar lá numa pasta que você já tem os artigos e abrir ele normalmente, para a gente ter essas informações. E aqui, automaticamente, ele já vai trazer os textos, né, que a gente precisa, enfim, que a gente consegue colocar resultado, revisão da literatura. E aqui a gente manipula como a gente quer utilizar, né? Se é resumo, método utilizado, objetivo, encontrado, gap de pesquisa, futuras pesquisas, variáveis dependentes, banco de dados, problema, declaração de problema, desafios. Então, assim, eu acho que essa é uma ferramenta muito boa pela questão de você poder utilizar todas essas ferramentas, todas essas... são várias ferramentas, né, para você poder saber passo a passo de cada pesquisa, de cada informação, e a gente
pode ir utilizando, né? É só a gente ir trocando aqui. Duas coisas, Maurício. A conta é pelo e-mail, a gente consegue ter duas contas com dois e-mails diferentes ou é o computador? Não, é só por um e-mail só, professora. Tá, e não, bacana isso. Não, porque você pode trabalhar com duas contas e ampliar essa possibilidade de Uhum. análise dos mesmos arquivos, né? Então. E aqui a Tá, gente trabalha dessa forma. e o valor pago, quanto que é? Ah, professor, deixa eu ver aqui. Eu nunca nem procurei saber. Né? São $12 por mês. Né? Então, se você quiser usar 2 usuários, aí você vai pagar $8 por usuário. Para laboratórios e universidades, né? Mas, assim, eu acho que são ferramentas, assim, que têm algumas vantagens, que às vezes a gente é corrido, então, assim, usando, a gente pagando, a gente poderia colocar várias colunas aqui e já exportar, então a gente já teria já uma planilha com todos as nossas informações que a gente utiliza sobre questão de revisão, resultado, né, todas essas informações que ele se propõe a mostrar, igual está aqui no cantinho, nessas colunas, né? Resumo, introdução, contribuição, são todas colunas que a gente pode colocar e depois a gente exportar todas as informações, né? Então aqui são 11 artigos que eu coloquei, né? Naquele outro notebook, né? Na outra pasta lá tinham 29, né? Então, assim, são várias informações que a gente já tem de forma bem rápida, né? Para a gente poder trabalhar nisso. Aqui tem outras ferramentas, né? Parafrasear, às vezes, se você criar um parágrafo, ele vai parafrasear ele, deixar ele de forma mais humana. Mas é uma ferramenta assim que eu não considero muito boa, né? Até fiz alguns testes aqui que ele tem o peso, a variação, enfim, ele tem os modelos, né? Se é fluente, formal, criativo, sabe? Como eu já tinha falado, assim, a partir do que você pede, ele vai trazer uma escrita mais formal, mais informal, mais acadêmica, enfim, são esses os estilos que ele traz. Assim, eu não acho que é muito bom para isso, pessoal, mas assim, aqui também já tem uma outra parte de citação que a gente pode pegar já, ele já faz a própria citação a partir do site do artigo, ou então da web page do artigo, enfim, ele já faz tudo a questão de citação também, ajuda também, dependendo. E tem uma ferramenta bem legal, né, que é na questão de detectar se a escrita foi feita por inteligência artificial, né. Isso aqui é um texto que eu colei aqui só para vocês verem, né, que ele realmente ele está aqui falando, ele está reportando que 43%, né, foi escrito por inteligência artificial, né, e aí ele está falando que é moderado, né. Hoje a gente discute muito o que é moderado, o que é pouco, o que é muito, né? Mas assim são várias possibilidades aqui que ele oferece e tem vários outros sites, né, que trazem essas informações. Esse aqui é um deles, né? O outro é o GPT-0 que eu vou talvez mostrar para vocês, mas é a mesma ideia. Na questão de escrita, se você colocar ela em inglês, né? Hoje a inteligência artificial ela é mais treinada em inglês, então se você escrever em português, às vezes os termos que ela vai falar que é inteligência artificial é bem pouca, né? Mas quando a gente coloca em português, ele já vai falar que é um texto escrito por humano. Mas assim, no geral, como a gente vai publicar em revistas internacionais, às vezes vai dar um alto índice de escrita feita por inteligência artificial. Aqui eu vou trazer uma outra ferramenta também, que é bem semelhante, mas é mais para procurar artigos, né, que é o Semantic Scholar. Se a internet ajudar, a gente vai ver, pessoal. Mas
Ajuda, só tem que ter um pouco de paciência. Então, enquanto ele abriu aqui, né? Então, o Semantic Scholar também, né, ele é gratuito, esse aqui é o lado bom, usa a inteligência artificial, né? E aqui também a gente pode colocar palavras-chave aí que a gente precisa, ou então um texto em si sobre qualquer assunto, né? Colocar aqui sobre mudança climática, né? Então ele já vai trazer alguns artigos aqui como sugestão, né? A gente pode selecionar eles, ele vai trazer já o artigo em si, né? Então já traz, ó, são 31 mil citações, então esse aqui é um bom artigo para a gente ler, na verdade é um livro, né? E ele já vai trazer alguns artigos relacionados também com a questão da mudança climática, né? São vários e vários artigos aí. E aí, como eu falei, a gente precisa ir refinando o jeito que a gente procura, ou como a gente escreve, né? Na questão de melhorar os resultados. Um outro parecido é esse aqui também. Oi? Maurício, o André tem uma pergunta. Oi, pode fazer. Está fechado o seu microfone, André. Desculpa. Maurício, boa tarde. Você chegou a fazer Boa alguma tarde. pesquisa para ver se a confiabilidade e a consistência dos números de artigos publicados nessas plataformas? Por exemplo, você pega o mesmo descritores lá de pesquisa e pesquisa nessas plataformas para saber o número que ele te traz de volta? Ele tem Não, diferença? eu não cheguei a procurar, mas a gente pode fazer esse teste aí, gente. Colocar esse artigo lá na web, na Scopus, né, para a gente ver. É importante, é uma boa pergunta, né, se realmente bate com o que a gente encontra, né? Bom, eu ando confiando demais na inteligência artificial porque me ajuda muito, pessoal, mas é realmente interessante a gente se ver. Vamos ver se ele tem aqui. Esse aqui é um livro, na verdade, né? Vamos colocar ele aqui. Acho que é do IPCC. Do IPCC mesmo. Esse aqui é um livro que ele tem do IPCC sobre a... Eu usei esse livro, né? Então, ele traz a questão da ciência básica da mudança climática. Então, assim, nesse artigo, nesse livro em si, eu não sei como ele contabiliza quantas citações ele está utilizando, porque ele não está numa base de dados, assim, como o Scopus Web of Science, né? Ele é um livro do IPCC, então não, não deve ser. Deixa eu ver aqui. Vamos ver uns outros para baixo. Eu acredito que ele não deve ser falso, porque assim como ele é alimentado por inteligência artificial, né, então, na verdade, esse aqui, ó, é esse aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui para baixo de referência. Não, eles não têm sobre referência nem nada. Mas vamos dar um 14 citações. Ele tá falando. Vamos ver.
Está travando um pouco, né? Internet. A gente não está ouvindo ele. Daqui a pouquinho retoma. Copiar o nome dele, a gente faz um teste para ver se. É que também depende muito da onde ele está anexado. Às vezes ele na Scopus, na Web of Science, então às vezes também tem essa questão de ele não vai falar com certeza aonde ele, com as citações. Maurício, acho que a sua internet está oscilando, até se você quer desligar a câmera para melhorar um pouco. A gente ouve bem cortado. Tá, o Maurício vai sair e voltar porque travou. E... Legal, né, gente? São muitas possibilidades e muitos atalhos que dá para a gente fazer para avançar no trabalho. Eu achei bem importante, acho bem importante isso. E, claro que a gente gasta um tempo até se familiarizar com essas ferramentas, mas depois que você tem um certo domínio, é um ganho de tempo. Vou dar um minutinho. Voltou, Maurício. Tá ouvindo, professora? Sim, agora ok. Então, as memórias desse computador já falou tudo que tinha já. Mas então, onde eu parei, professora, que eu estava falando, você parou aí? A gente estava tentando confirmar o número de citações daqueles Ah, trabalhos tá. que você Uhum, buscou. certo. Vamos voltar lá de novo. Eu ia pegar o nome do artigo, né? Então, a gente estava nesse aqui que eu ia copiar, né? Isso mesmo. E a gente ia procurar para ver o artigo, onde ele, se ele está indexado em algum lugar. Aqui ele está falando que tem 12 citações, pessoal. Então, assim, se a gente for ver, né, comparar aqui, ele está falando que tem 14. Então, pode ser que, às vezes, essas duas citações é de outra base que ele está anexado, né? Então, assim, não está tão fora da realidade, né? Se a gente ter como base a Scopus como fonte uma base de dados de busca, né? Então, assim, eu nunca tinha feito esse teste, mas então ele não é tão... Dá para confiar, sim, né, na questão de citações que ele consegue fazer isso, né? Aqui, mais alguma dúvida, pessoal? Que aí a gente vai passar por Lens.org também, que é uma ferramenta bem legal.
né, que ele faz buscas também através de palavras, classificação, enfim, bem interessante. Só para vocês verem, eu coloquei as mesmas palavras só para vocês verem, né, que as diferenças que ele tem, né, então ele é gratuito também, né, então aqui ele já vai trazer algumas, não, deixa eu ver aqui, tá, não é patentes que eu estou buscando aqui. Maurício não tem o C, né? É TE, né? Ah, sim, beleza. Ah, então às vezes ele encontra, não tem problema com isso. Ok, Uhum. tá bom. Viu como ele é É, inteligente? então, a gente escreve qualquer coisa, ele adivinha pra gente. Então, aqui ele já traz sobre mudança climática, sabe? São todos artigos, aqui ele já traz algumas importantes sobre ao longo do tempo, né? As produções, né? As principais universidades, né? Que publicaram sobre o tema, sobre os jornais, os journals. Então, assim, instituição, né? Então, ele já vai. Esse Lens.org ele traz um panorama bem geral de quem está publicando, das instituições, das revistas, bem interessante já para quem está procurando, né? Traz os autores proeminentes, o autor perfil, sabe, um mapinha dos países que publicaram, né? Então, assim, para a gente conhecer melhor o ambiente que a gente está pesquisando, né? Então, à toa que ele fala, isso aqui só para quem não sabe, ele é uma interface do RStudio, né, do Biblioshine, né, ele traz essa questão aqui das produções, né, para quem vai fazer uma revisão sistemática, podem ver que as mesmas gráficos que ele gera no Biblioshine, ele está gerando aqui no Lens.org. Uma outra base também que a gente pode dar uma olhada também para vocês é esse aqui, né, que é o BASE, o Beaufort Academic Search Engine. Aqui também ele funciona da mesma forma, tem muito artigo, fala que é utilizado pelo Orside, enfim, várias informações que a gente pode explorar, sabe? E aí a gente pode ver entrar pelo documento, título, autor, Orside, DOI, enfim, são várias aberturas que a gente tem, né, na questão de todos os textos, livro, jornal, revisão, repórter, tese, bacharel de tese, master tese, enfim, doutoral, pós-doc, tese, mapa, áudio. Então, assim, uma infinidade de funções que a gente pode ir refinando para procurar artigo no geral, mas tudo, né, que é uma busca bem avançada do que a gente está procurando, né? Então, aqui nessa outra aba a gente tem questão de acesso, tipo de documento, e a gente pode ir também ir criando isso, né? Ó, tá vendo? Ó? Aí a gente vê aqui social, ciência, religião, são artigos nessas áreas. Se a gente for procurar, vamos ver, ciência, por exemplo, ele vai trazendo aqui matemática, astronomia, física, química, fóssil, ciência biológica, né? Vamos colocar em plantas, aí vai trazendo planta específica, tópico, características de flores, enfim, a parte biológica, né? Aqui tem a parte onde dá para pesquisar sobre agronegócio nessa questão. Não sei onde é que está. E aí a gente pode ir procurando por aqui, pessoal. Aqui a gente tem 270 artigos, 58, 18. É muito na questão da gente encontrar esses artigos para a gente procurar. Então, aqui tem a questão da pesquisa histórica, né? Atualmente ou na sua história, que a gente pode colocar aqui a pesquisa. A gente pode fazer o login também, né, para ir registrando essas buscas que a gente está fazendo. E basicamente ele é as mesmas funções, mas algumas são um pouco mais específicas para a busca de artigo.
Tem um outro aqui também, que ele chama Research Rabbit, talvez alguns colegas já conhecem também, porque a gente consegue visualizar melhor como a gente encontra os autores ou essas pesquisas. Deixa eu ir fechando essas abas aqui, porque é muito pesado. Esse aqui, pessoal, ele chama Research Rabbit, então ele traz um panorama de artigo, no geral, para a gente poder ver quem são os autores dos artigos, né? A gente pode fazer um login normal, né? Esse aqui já está logado, né? Então, para a gente utilizar ele, a gente pode importar artigos do Zotero para quem usa, né? Ou então a gente só criar aqui uma coleção, né? Só para vocês verem, né, de teste. E aí a gente vai adicionar os artigos, né? Então aqui a gente pode colocar o título do artigo ou somente uma palavra, né? Para a gente, que ele já vai trazer vários artigos, né? E a gente vai usar crime organizacional, né? Tudo que envolver crime ele vai trazer. É claro que a gente tem que especificar melhor, mas é só para vocês verem como ele funciona, né? E aí a gente pode só adicionar esse artigo aqui, né, que a gente achou interessante, né? E automaticamente vai aparecer e a gente já pode trazer nesse artigo aqui, pessoal, o que que a gente tem? Que a gente vai encontrar os similares dele. Então, ele já vai trazer alguns artigos que estão relacionados com esse primeiro artigo que a gente escolheu, né? Então, a gente já vai ter essa questão dos autores, né? Então, a gente pode ir analisando. Aqui a gente vai trazer o resumo para a gente observar. E aí a gente vai criando mais e mais abas, né? Que a gente pode criar outra aba também, que vai trazer outra quantidade de artigos similares, né? E a gente pode ir vendo 98, a gente vai trazendo, e a gente vai ligando, ó. Nesse artigo aqui, a gente tem mais... Alguém clicou aí? Você falar alguma coisa? A Lohana. Seu áudio está desligado, Lohan. Desculpa. Eu fiquei na dúvida se nesse site aí tem como você também pesquisar por filtro do ano, né? Tem. Porque geralmente, né, são anos mais Uhum. recentes. Sim, você pode colocar por filtro, por relevância, citação, a ordem alfabética, né? Então aqui, pessoal, aqui vocês vão colocando e vão indo, vai longe, sabe? Para saber até onde está indo as produções. Você vai clicando, ele vai abrindo. Maurício. Teses. Oi. E nesse, ele baixa o PDF ou não? Professora, tem uns que ele baixa, tem uns que não. De acesso aberto, né? Uhum. Compreensível. Mas aí a gente pode ir vendo, sabe? Indo aqui. Enfim, dá. Se a gente for abrir parte por parte, vai muito artigo, muitos autores, né? Então a gente tem que, às vezes, tem que dar uma limitada, igual a Lohane falou, colocar filtro, melhorar escolher na verdade, aqui eu acho que a melhor coisa é você escolher um artigo bom, né? Colocar o nome ou a referência de um artigo bom, e a partir dele ele vai fazendo essas conexões, né? Eu peguei um artigo bem aleatório, nem sei se é bom ou ruim, mas só para demonstração, né? Que aí que ele vai apresentar os trabalhos similares, as categorias, enfim, né? A gente pode ver por aqui também, né? As referências que ele coloca, né? Também é interessante a gente ver aonde vai os autores, as referências que ele está utilizando, né? E cada vez a gente vai aprofundando melhor para encontrar, eu acho que artigos relevantes, artigos bons, né? Acho que a professora já falou sobre quais artigos são, como identificar esses artigos, né? Se alguém tiver uma pergunta sobre isso aí, eu vou mostrar um outro aqui que é bem semelhante, né? Também que ele cria mapas, mas ele é um pouco mais limitado, né?
E ele usa aquela outra plataforma que eu falei da Base, né, sobre para busca de artigos, né? Vou colocar só para você verem a mesma palavra, clima, né, que é bem subjetivo, pode ser clima organizacional ou clima de tempo, né? Aqui ele demora um pouquinho, né, para poder processar essas informações e criar um mapa, né, de artigos. Bom, então, pessoal, esse aqui é o jeito que ele traz os artigos também, né? Nesse aqui a gente já tem os artigos que já mostra qual que é código aberto, né? Open Access, para a gente poder baixar o PDF, né? Que ele já traz essa opção, né? Ele mostra qual que é o Open Access e a gente já pode automaticamente fazer o download do artigo. Deixa eu só abrir um aqui para ver, né? Vou mostrar para vocês. Ele vai baixar normal, mas você já pode ter ele, né? Então aqui aí pessoal, quem tem essa opção de baixar artigo, que é bem interessante, né? O outro não são todos, né? E quiser fazer outras buscas no geral, não tem nenhum problema. Eu acho que esses são a questão que eu estava mostrando para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, sobre outras ferramentas, que aí talvez agora seria para mostrar um pouco, se alguém quiser usar a inteligência artificial para transcrever áudios, né, para quem for fazer entrevista e tem a questão de você gravar o áudio ou o vídeo via Meet, via gravador, para poder transcrever isso de forma bem fácil usando a inteligência artificial. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, aí então eu ia montar já a questão dessa plataforma. Então tá, pessoal, eu vou abrir para vocês aqui como que a gente faz uma transcrição usando a inteligência artificial. Basicamente, pessoal, eu já tinha comentado com vocês sobre a OpenAI, né? Que ela é um código aberto, mas assim, hoje é uma das maiores empresas assim, na ponta da inteligência artificial e muito dessa questão de ser a maior do mundo é porque ela, de forma geral, é código aberto, né? Qualquer pessoa que conhece um pouco de codificação, de código, de linguagem, ela pode pegar o código da OpenAI e fazer as suas alterações e disponibilizar também na internet, né? Desses códigos, dessas inteligência artificial, ela é chamada de Whisper, né? Ele é um código bem, assim, não vou falar que é simples, mas assim, para a gente manusear nas nossas pesquisas, quando a gente faz entrevista, enfim, gravar vídeos, a gente pode utilizar isso, né? Basicamente, pessoal, às vezes a gente fala, nossa, mas fazer programação é muita coisa, tal, né? O que a gente usa para a gente poder transcrever um áudio ou um vídeo são essas 3 linhas de código. Aqui. É apenas só isso que a gente precisa. E aqui a gente usa um algoritmo, né, um código da OpenAI, só para poder baixar uns arquivos. Aqui a gente, como a gente usa uma ferramenta do Google, né, que é o Google Colab, né, então a gente pode importar o áudio ou o vídeo direto do Drive, né, e aí a única coisa que a gente vai ter que fazer é colocar o nome desse arquivo e depois, posteriormente, ver qual o modelo de transição que a gente quer, né? Lembra que eu tinha comentado sobre a questão das LLMs, né? Então, pessoal, as LLMs são isso. A gente tinha linguagens pequenas, médias, grandes,
Hoje a gente já está assim, no Whisper, né, uma linguagem larga V3, né, que é uma transcrição bem mais realista, assim, conforme o áudio também. É importante ter um áudio até relativamente bom, né, para a gente poder fazer essa transcrição. Aqui eu vou mostrar para vocês, pessoal, como que a gente chega no Google Colab. Né? Então a gente vai lá, abre um Google normal, para quem eu estou numa conta da universidade, mas não, isso aqui não. Isso aqui é o Google Colab, pessoal. Na verdade, eu estou tentando entrar no google.com. Para a gente chegar no Google Colab, pessoal, a gente tem que... Normalmente ele não aparece aqui logo de cara, né? E aí a gente tem que baixar ele direto dos aplicativos da Google, né? Então aqui a gente vai ter que entrar nessa loja do Workspace, né? E colocar lá Colab. E é esse aplicativo aqui, o laboratório. Aí você vai instalar, né? No navegador, ele instala no navegador, pode ser o Microsoft Edge ou no Chrome, não importa qual você use, Firefox, né? Então você tem que instalar esse laboratório, né? E aí, quando você instala, ele teria que aparecer por aqui, mas assim, ele não tá porque já está instalado, né? Mas aí a gente pode colocar ele e ele vai aparecer dessa forma aqui, depois que ele tiver instalado no navegador. Aqui, pessoal, basicamente, como é que eu faço aqui? Né? Então, ele tem uma linha, né? Por exemplo, ele cria essa linha aqui. A única coisa que eu vou fazer é pegar o código que está lá no coisa, colar aqui. E aí a gente vai criar outra linha de código. Na verdade, são 3 linhas, né? Que são mais essas 2 linhas aqui, como está aqui no slide, né? Então a gente vai copiar essa linha, copiar essa linha aqui e copiar essa outra linha de código. Já tá, vou ocultar só para vocês verem, né? Então são 3 códigos que a gente precisa. Esse aqui eu tinha colocado, mas não precisa. E a única coisa que a gente vai fazer depois que a gente criar, pessoal, é só rodar esse código aqui, né? Aqui ele vai mostrar todo o processo de download para poder instalar o Whisper, né? No Colab. Ele, no geral, ele depende muito da internet. Se tiver uma internet mais rápida, ele tem um processo de instalação mais rápido, mais, vamos dizer, bom, aqui ele terminou, e aí a gente vai rodar o próximo comando, pessoal, ele está falando que a gente vai importar de dentro do Drive o arquivo, né? Então a gente vai rodar normal aqui, né? Ele vai pedir para conectar com o nosso Google Drive, então a gente vai ter que aceitar todos os procedimentos para ele poder ter acesso. Não tem, todos têm que fazer essa parte. E aí, pessoal, depois que ele montar, a gente vai ter as informações aqui, ó, do Google Drive. Ó. Isso aqui é todas as informações do Drive, certo? Meu Drive. É só para vocês entenderem. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui nesse código? Então, eu tenho o Whisper, que é a chamada do algoritmo. Então, eu tenho o content, my drive, teste MP4. Então, dentro
da pasta Content, tem o meu Drive, e aí tem o teste MP4, que é o nome do arquivo. Aqui você vai ter que sempre trocar o arquivo conforme você for utilizar. Se for o teste 1, aí você vai colocar teste 1 MP4. Se for um áudio, teste MP3 ou qualquer outro arquivo que você tenha. E aí depois que você fazer isso, é só você colocar para rodar. Aí ele vai fazer uma leitura do... Esse aí é um vídeo que eu baixei da internet só para teste, mas para áudio, para vídeo, ele funciona bem tranquilo, né? E aí ele demora assim, pessoal, esse aqui acho que é um vídeo de 10 minutos, né? Então ele consegue transcrever ele em 5 minutos, por exemplo. Então ele tem metade do tempo de uma entrevista. Se você gasta 1 hora, ele consegue transcrever em 30 minutos, né, essa entrevista. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, enquanto ele faz essa leitura do arquivo aí, vocês podem ficar à vontade, pessoal. Vou fazer alguns testes aí. Maurício, Marília aqui. Essa questão do nome do arquivo, a gente mesmo que escreve para ele buscar o arquivo na pasta, é isso? Você não seleciona o arquivo e ele puxa como... Não, aqui a gente poderia, para a gente fazer, a gente teria que clicar aqui e escrever o nome do arquivo que está aqui nessa pasta. Entendi. Então a gente que dá o caminho certinho do lugar onde está o arquivo. Se escrever errado, ele não vai achar. Não vai. E aí é só você... E aí você vai ter que ver o tipo de arquivo, né? Então, como eu falei, eu baixei um vídeo do YouTube só para mostrar para vocês, né? Então, ele é um arquivo MP4, então eu coloco MP4. Se fosse um áudio MP3, eu colocaria aqui MP3. Então, vocês podem ver que ele já está transcrevendo o vídeo, né? Então, aqui é interessante que ele já transcreve, ele já marca aqui o período, né, de transcrição. É bem tranquilo, né? E aí, ao final, quando ele terminar de transcrever, ele vai automaticamente gerar 4 arquivos, né? Um vai ser um bloco de notas, né, com toda a transcrição, e um arquivo SRC, que é para legenda, né? Se você quiser legendar o vídeo, ele já faz um arquivo de legenda, e mais 2 arquivos lá que eu nem sei para que serve, mas eu sei que ele cria, né? Eu já tinha até comentado uma vez com o professor Orlani que aqui, quando ele está transcrevendo, né, então a gente tem esse período de tempo que a gente pode copiar e colar, né? Então a gente copia e cola e num bloco de nota, num documento Word, enfim, não tem problema. Quando ele termina, ele vai criar uns documentos, né? Só que esses documentos, eles não têm essa parte do tempo aqui, né? Então, às vezes, você vai ter só o texto em si, ele não vai ter o tempo transcorrido da transcrição do arquivo que você tem, né? Seja áudio ou vídeo. Mais alguma dúvida aí? Acho que de tudo que você mostrou, o mais complexo é esse, que vai ter que fazer programação, né? Então, mas é bem simples, gente. É só, como eu falei, é só você instalar, né? Isso aqui já é um código já preparado, né? Então, é só você copiar essa parte, essa aqui é igual. A única coisa que você vai ter que fazer é mudar essa pequena parte aqui, que é nomear o nome do arquivo, porque o resto é tudo automático já, né? E aqui também, para quem quer mudar o modelo de transcrição, né, que às vezes fica, quanto mais recente, quanto melhor a transcrição, mais demorado fica, né? Então, às vezes, a pessoa, eu não preciso de uma transcrição boa. Então, ele pode só tirar, no caso, o V3 aqui, deixar só o large, né? Ele funciona bem. Ou então, baixar para o large 2, V2, também funciona bem, né? Ou então, usar o V3, que é o mais atual hoje na questão de
de inteligência artificial para transcrição de áudio ou vídeo, né? A gente já está quase acabando, já está com 7 minutos, mais ou menos 10. Mais um tempo assim ele já vai terminar de transcrever. A gente pode pagar, porque não precisa. Eu vou trazer um outro site, quando ele termina, que chama Anual Reviews, né? Às vezes a gente está procurando, pessoal, artigos de revisão ou criando artigos de revisão para identificar algum problema ou futuras pesquisas ou limitações onde a gente quer fazer alguma pesquisa, né? Esse Anual Reviews, ele é um site só de revisão, né? Então, aqui, se você quiser descobrir uma revisão, não sei se vai ter de todos os, os temas, né, no caso, mas, assim, ele é um site só de revisão onde você pode entrar e procurar o que você está buscando, né? E aí, nas revisões, você vai poder encontrar algum norte, ou ver o que não foi pesquisado, ou o que pode ser pesquisado, né? Só para vocês terem isso. Então, aqui, ó, só para vocês verem também, tem por ordem, medicina, química. Vamos colocar só para vocês verem aqui na questão da ciência de alimentos e tecnologia. Então, assim, como ele é um site só de revisão, às vezes ele vai trazer artigos um pouco, ou revista, ou revisões um pouco mais antigas, né? Mas aí são todas revisões que eles trazem sobre o tema, né? Mais recente nesse mês, sabe? Então, ó, são funções dos alimentos, produção, tecnologia, tendência, eficácia e teste, né? Então, é só revisão que você vai encontrar aqui. Às vezes também ajuda para quem não sabe onde procurar revisões, né? A gente pode encontrar revisões lá na Scopus, na Web of Science, porque tem a opção, né, que a gente quer artigos de revisão, mas aqui também a gente pode encontrar esses artigos de revisões, que esse site ele traz somente essas revisões. Deixa eu ver se terminou. Pessoal, ele gastou 7 minutos para transcrever 10 minutos aqui. E aí, né, como eu falei, a gente pode copiar tudo, né, e colar num bloco de notas, ou então, quando a gente aperta aqui, ó, ele cria esses quatro arquivos, teste de Johnson, CRT, TST, TXT e VTR, né? O TXT é o normal, né, se a gente quiser, ele vai trazer aqui, né, a tradução, aí é só fazer um download, né, vocês podem ver que ele é só uma transcrição, ele não tem a questão do tempo, né? Na verdade, é só aqui que a gente tem o tempo, então, se vocês quiserem que tenha o tempo de transcrição, vocês vão ter que selecionar e copiar e colar no arquivo, né? Mas se só o arquivo normal, é só vocês pegar e fazer o download e salvar no computador. Eu acho que basicamente era isso que eu teria para falar para vocês hoje, né? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar mais sobre alguma outra ferramenta aí que ficou na dúvida, essa é a hora. Eu acho que a grande pergunta é o que vocês estão usando atualmente de tudo que o Maurício mostrou?
Eu acho que, na verdade, as dúvidas vão surgir mais quando a gente começar a aplicar na nossa pesquisa, né? Por enquanto, está tudo lindo. Eu ainda não usei nenhuma dessas ferramentas também. Professora, Aliás, nem tinha passado pela minha cabeça. eu já utilizei o ChatGPT, o Copilot, mas não com tanta a profundidade igual o Maurício passou. Então eu creio que agora vai ser mais, vou utilizar essa ferramenta com mais a profundidade, porque ele passou os comandos de cropped ali bem mais profundo e bem mais profissional, né? Então, assim, as pesquisas agora, a partir desse momento, até fiz algumas anotações, vai se tornar mais profissionais. Esse é o sentido, gente. A gente, como eu falei, a gente coloca coisas lá na Scopus, na Web of Science, sabe? A gente tem 1000 artigos, e você olha assim, nossa, por onde eu começo, né? Então, assim, quando eu fiz as minhas pesquisas, eu não sabia fazer operador booleano, então eu ficava lá, trocando palavras. Colocava, tirava, colocava e tirava, né? E eu falei, não, gente, deve ter algum jeito mais fácil, né? Aí apareceu o GPT na minha vida, tudo mudou. Enfim, mas é o que eu falei, são várias inteligências artificiais aí, qualquer um deles você pode utilizar o Copilot, o Claude AI, o Gemini, enfim, vai depender muito do tempo, e também na questão de ser gratuito ou não, né? Às vezes tem umas que tem mais limitações, outras não, mas no geral a gente faz tudo para não gastar, gente. Eu pelo menos faço tudo, pelo menos não se pagar ainda, né? Mas assim, se a gente for hoje utilizar bem utilizado, eu não acho caro o tanto de tempo que ele economiza às vezes. Igual eu estava mostrando para vocês numa tabela, numa imagem lá, você fazer uma tabela, jogar no Excel, né? Às vezes, tipo, tem várias. Você pode até mesmo tirar uma foto, colocar no GPT e falar, olha, faz uma lista de nomes aqui a partir dessa imagem. Ele vai ele vai pegar a imagem, vai ver o que está escrito e vai fazer a tabela para você, né? Então, assim, são várias funções assim que para mim, assim, eu acho excelente. E eu considerei que esse conteúdo é importante disponibilizar, porque o Maurício é uma pessoa bem acessível, né? Está sempre ajudando alguém, né? Maurício tirando dúvidas, enfim. Mas o Maurício também tem a tese dele que ele precisa dar continuidade, ele não pode a qualquer momento parar para ficar dando explicações. Então, a ideia de disponibilizar esse conteúdo é porque outros alunos também tenham acesso, e se vocês tiverem dúvidas, podem voltar nisso, tudo que ele apresentou, que eu acho que ficou muito claro, Maurício. E eu acredito que a gente tenha que usar, sim, porque os saltos que nós damos nas sintetizações do que existe em termos de estado da arte para fazer as escolhas quanto à revisão e tudo mais, eu acho que é muito grande. Então, tem que começar a incorporar isso no nosso dia a dia, sem dúvida. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Bom, estamos satisfeitos. Então, Maurício, vou te agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar conosco nessa tarde, né? Trazer essas inúmeras possibilidades, contribuições, né? Dizer que você engrandece muito o programa com atitudes como essa, né? Que você inspire outros alunos também nesse processo colaborativo, né? De pensar na caminhada que os outros colegas estão e o quanto é importante, né, que as pessoas conheçam, que usem, que possam encurtar caminhos, né? Então, da minha parte, agradeço muito a sua disponibilidade, Maurício. Bom, vou só Tranquilo, professora. encerrar a gravação aqui.